Olá, meus queridos irmãos. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre um aspecto muito importante da vida cristã. Esse processo se chama santificação. Santificação é o processo pelo qual os cristãos estão sendo aperfeiçoados. A questão ela fala de um recebimento de uma vida, um desejo de viver essa vida em santidade, de maneira que os nossos passos, nós somos conduzidos à semelhança do próprio Cristo. A Bíblia afirma que a santificação ela não é algo opcional na vida cristã, como se você pudesse optar. Não, alguns crentes vão ser santos, outros talvez não. Não, a Bíblia afirma que a santificação é algo sem o qual nenhum homem verá a Deus, e ela nos comanda a segui-la. O grande desafio tem sido identificar que por muitas vezes as pessoas pensam a respeito da santificação da maneira errada. É como se ela reduzisse a santificação a aspectos que apontam apenas aquilo que nós devamos fazer ou não para evidenciar se somos verdadeiros cristãos. A Bíblia ensina que santificação não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Santificação, em primeira instância, tem a ver e tem relação direta com aquilo que o próprio Deus está fazendo no seu próprio povo. E aí nós podemos pensar simplesmente o fato de que Deus é santo em sua essência e nós não. É Ele quem torna viável qualquer possibilidade de que nós vivamos uma vida santa. É por essa razão que pensar em santidade em algo que meramente nós devamos fazer para nos aproximar de um ser que é em sua essência santo se torna algo insano. Na verdade, é aqui que eu aponto a primeira coisa que nós precisamos pensar a respeito de santificação. Santificação é um ato de Deus por meio do qual Ele vai tornando o seu povo semelhante a Ele. Nesse ponto, é Ele quem santifica e nós somos passivos nisso. Isso não tem nada a ver com aquilo que nós estamos alcançando por meio de atividades ou esforços morais. Contudo, por outro lado, ao mesmo tempo, como se fosse um outro lado de uma mesma moeda, santificação é um modo de vida. E o nosso desejo pela própria santidade é um resultado da ação do próprio Deus na vida do crente, aquilo que ele implantou no seu próprio coração. Dessa maneira, seguir a imagem do Filho de Deus, viver em prol das suas verdades, se abster do que é impuro, e isso é nada mais, nada menos que a razão da vida do próprio cristão, do verdadeiro cristão. A Escritura ela afirma que o cristão ele foi recriado, foi gerado para isso, para se esforçar, para batalhar a sua própria salvação. Então, criado para viver de uma maneira piedosa, agora ele é convocado a isso, de maneira que se isso não está presente em sua vida, se nós não vemos nenhum incômodo com uma vida moralmente depravada, se ele peca deliberadamente e não há nenhuma manifestação de arrependimento, nós temos apenas a confirmação de que não há aqui um crente genuíno. Então, nesse ponto, a santificação tem a ver com ativamente pensar, falar e viver de modo que isso reflita a própria santidade de Deus. Muito bem, Senhor abençoe os irmãos.